aí, cambada? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Muito tempo atrás, quando eu escrevia para o Grifo Nosso, eu tinha uma coluna lá chamada Criadores de Mundos, em que a gente explorava autores das obras que a gente gosta mais. A gente falava um pouco sobre a biografia deles, sobre a relação deles com as obras, etc. Eu queria voltar a fazer isso, mas dessa vez no formato de vídeo. Então, bem-vindo ao primeiro Criadores de Mundos. Eu escolhi um autor que estava em bastante evidência, porque ele teve um livro recentemente lançado agora no Brasil, e é um dos meus autores prediletos de fantasia, que é o Steven Erikson. Muito bem, Steven Erikson, ele é o pseudônimo do Steve Rune Lugin. Pseudônimo significa que Steve Rune Lugin é o nome verdadeiro dele. Steven Erikson é um nome que ele usou só para lançar os livros do Malazan, que são os livros pelos quais ele é mais conhecido. Ele nasceu em 1959 e ele é canadense. Ele é um arqueólogo e antropólogo, então a especialidade dele é realmente povos, relação de povos, sociedades antigas e diversas coisas desse gênero. O Steve Erikson ele começou a carreira literária dele em 1991. Ele lançou uma novela chamada Ruin of Feathers, que é uma história de um arqueólogo na América Central. Essa história ele vendeu para uma editora canadense chamada Tsar. Inclusive, recentemente, ele participou do podcast dessa Tsar, que é o Tsarcast, e em que ele falou muitas coisas legais, eu vou até falar sobre isso. Depois ele lançou em 93 mais uma novela chamada Stolen Voices, ainda como Steve Lugin, e em 98 ele lançou uma novela e um romance, ambos como Steve Lugin, que uma chama Revolvo and Other Canadian Tales, e o romance chama This River Awakens. Nesse momento, ele resolveu assumir um pseudônimo para começar a lançar livros de fantasia. Então foi aí que ele passou a ser conhecido como Steven Erikson. Mas a história do Erikson é a história do Malazan, que é o que a gente conhece mais ele por, né? Inclusive os dois livros atrás de mim aqui. A história do Malazan é que o Erikson, quando ele se mudou para a Inglaterra, para ir morar com a esposa dele, que é inglesa, e ele arrumou um emprego lá como um executivo na Toyota. Na verdade, nem era um executivo, ele trabalhava com comunicações dentro da Toyota, e nesse meio tempo ele estava reescrevendo o livro Jardins da Lua, que era um livro que ele tinha idealizado mais ou menos em 91, junto com um amigo dele, chamado Ian C. Esselmont, que era baseado nos jogos de RPG deles. Eles tinham criado um mundo, o mundo do Malazan foi criado para os jogos de RPG deles. Na verdade, se não me engano, era Advanced Dungeons and Dragons, e depois transformou em GURPS. Eles transformaram uma das histórias do universo deles em um roteiro, e eles tentaram vender para a indústria de filmes do Canadá. No Canadá, eles rejeitaram isso foi no começo da década de 90, imagina, muito antes do Senhor dos Anéis, por exemplo. Então, quando isso foi rejeitado, eles ficaram chateados, etc. Até receberam indicações para eles levarem isso para Hollywood, que é a indústria americana, que talvez eles aceitassem fazer, só que ainda assim ia ser uma coisa caríssima, uma adaptação daquele roteiro de fantasia. Eles transformaram, mais tarde, o Erikson pegou esse roteiro e ele reescreveu como um romance. E ao longo da década de 90, ele reescreveu 3 vezes esse roteiro, enquanto pensava em possíveis caminhos para depois, para outras histórias depois daquela. Então, quando chegou lá para 98 e 99, quando ele morava na Inglaterra, ele ofereceu esse romance, que tinha sido uma adaptação do roteiro, para a Random House, que é uma editora bem grande. E a Transworld, que é um selo da Random House, aceitou, ela comprou ele. Quando ela comprou, ela viu que tinha algo de valor em mãos. Então, imediatamente, ela falou para ele que ele já devia começar a pensar nas continuações. Mas eles fizeram um erro, eles não fizeram um contrato pelas continuações nesse momento. Quando foi lançado o primeiro livro, e o livro foi um sucesso, e começou a se espalhar, porque no mundo da fantasia, o boca a boca espalha rápido os livros bons. E quando começou essa explosão de popularidade em volta dos Jardins da Lua, que era esse livro, o primeiro livro do livro Malazan dos Caídos, o Erikson imediatamente recebeu uma oferta de outra editora, a editora Orion, que também é muito grande na Inglaterra, porque eles queriam lançar os livros seguintes, porque eles souberam que ele não tinha um contrato para os livros seguintes. Nesse inteirinho foi que a Transworld, aquele selo da Random House, viu que tinha feito um erro. E aí eles tinham que fazer uma oferta para o Erikson para conseguir manter ele na editora. Então eles ofereceram 675 mil libras só pela garantia de que os próximos 9 livros da série seriam lançados pela Transworld, da Random House. Então, 675 mil libras, na época já passava de $1 milhão. Então isso é um negócio que foi inacreditável para o mundo da fantasia. A gente estava em 98, 99. Um contrato desse tamanho. Então inclusive eu achei até um artigo muito interessante do The Guardian de 1999 a respeito dessa história, que o crítico literário do The Guardian escreveu falando que ele não acreditava que um autor de fantasia tinha conseguido um contrato daquele.
Isso manteve ele na Random House, garantiu que ele lançasse os outros 9 livros. E é engraçado, porque aí esse contrato garantia que ele lançaria os 9 livros, independente da qualidade deles. Eles podiam ser 9 livros horrendos que ele ainda lançaria. Sem falar que ele continuaria recebendo pelos livros vendidos, né? Aquele dinheiro, aquele valor lá, aquele 675 mil libras, era um valor só para garantir que ele lançaria com eles, só pelo contrato. Então, isso criou uma explosão de popularidade para o Erikson. E isso também abriu caminho para o amigo dele, o Ian Esselmont. Porque se o cara lançasse os livros paralelo com ele, o pessoal ia se interessar, porque ele estava lançando oficialmente. Porque era como se o Esselmont podia escrever fanfic oficial do Malazan, que o Erikson não ia processar ele. Mas lógico que não, eles eram parceiros, eles estavam lançando juntos. Foi aí que veio a grande chance, ele pôde largar o emprego dele na Toyota na época e virar um escritor em tempo integral. Tanto que o Portais da Casa dos Mortos, esse que saiu agora aqui no Brasil, saiu no ano seguinte. Em 2000 ele já estava nas livrarias e os 2 livros fizeram um sucesso massivo. O Sci-Fi Site na época falou que era uma das melhores fantasias que existia. E sem falar, o Portal da Casa dos Mortos ele foi finalista do Fantasy Awards. Foi tudo, foi assim, uma coisa devastadora. Isso porque era só o começo da história do Malazan, né? E depois ainda foi um efeito bola de neve, que as pessoas que começam a ler Malazan acabam virando um cult following, né? Uma coisa bem cult, assim, as pessoas adoram, mas era um nicho restrito, porque era um livro considerado difícil, etc. Mas aí foi se popularizando com o tempo. E eu garanto, vocês já viram minha resenha aí do Jardins da Lua. Se vocês viram também o podcast, nós vemos o Jardins da Lua, vocês podem ver que não é um livro complexo, como as pessoas falam. Ele é um livro muito bom, só que você tem que ter paciência com ele, é apenas isso. O Erikson passou a ser aí um escritor profissional. Então ele lançou os 10 livros do Malazan. Atualmente ele está escrevendo também uma trilogia que é relativa aos 10 livros principais do Malazan, que é a Carcanas, que ela se passa 300 mil anos antes, e ela conta a história de um dos personagens do Malazan, que é o Anwandar Rake. Atualmente ele lançou os 2 primeiros livros dessa trilogia, falta o terceiro. E ele lançou também mais pelo menos 4, 2 romances e mais 2 novelas com o nome dele, de Steve Ludin, não Steven Erikson, nesse meio tempo, né? Desde 99 ele lançou mais coisas como escritor, mas não como Steven Erikson. Steven Erikson é o cara que escreve só Malazan, e também as novelas de Malazan, ele escreveu diversas novelas de Malazan, daria mais, sei lá, 1 ou 2 livros. Isso sem falar nos livros do Ian Esselmont a respeito do Malazan. O Erikson, o estilo de escrita dele, ele é comparado com diversos escritores. O Stephen R. Donaldson, que é o escritor do Thomas Covenant, ele comparou o Erikson com Joseph Conrad e Dostoiévski, diversos outros escritores de sucesso, que dominavam muito bem o seu ofício, né? E as características do Erikson, da escrita dele, normalmente é subverter clichês, que é uma coisa que a gente hoje em dia associa muito com o Martin, mas o Erikson, eu te garanto que ele subverte muito mais alguns clichês da fantasia. Não apenas isso, também é uma caracterização muito bem feita e comentários sociais. O Erikson, ele traz esse background dele de antropólogo, de arqueólogo, de uma forma muito séria para o universo de fantasia. Então, a maneira que ele cria os povos, e como ele mostra que os povos crescem nas ruínas de povos antigos, quando você chega num lugar, isso inclusive ele fala no Tsarcast, que ele participou, que quando você estuda, por exemplo, povos do Oriente Médio, você vê que os caras estão numa civilização que ela veio de outras 15 civilizações que já existiram no mesmo lugar, na mesma cidade. A mesma cidade foi reconstruída diversas vezes em cima das ruínas da cidade anterior. Então, isso muda muito o povo, cria uma amálgama interessante entre os povos. E é isso que ele cria dentro da fantasia. Ele traz os povos e raças diferentes, porque dentro da fantasia ele pode fazer isso. Ele pode criar raças além da raça humana, e aí ele integra essas raças com os humanos e com as outras raças, outras demais raças, e ele mostra como é a interação de fato delas, que elas não ficam todas separadas na sua floresta élfica ou no reino subterrâneo dos anões, como nós estamos acostumados a fazer na fantasia, né? Como a interação ao longo de milênios muda essas raças, como elas se misturam de fato. O Erikson, você pode acompanhar ele no Facebook, eu recomendo fortemente, ele tem um Facebook muito divertido, que ele escreve muito a respeito dele mesmo, da escrita dele, ele é um cara bem aberto. Mas também, atualmente ele também está no Twitter, e você pode encontrar ele nesses canais. Ele é um cara acessível,
bastante. Ele é um cara bem vocal sobre o que ele escreve, e sobre matérias do mundo e tudo mais. E é um dos meus autores favoritos. E é um cara que escreve muito, muito bem, na minha opinião. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio do Criadores de Mundos, que foi sobre o Steven Erikson. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.